Boa tarde. Olá, como é que estão vocês? Vamos para a revisão de história, né? São exatamente 2h39. Já tentei gravar umas 7 vezes a de geografia. Aí fui para a história agora para ver se dá certo, porque como estou com dificuldade na fala, aí eu fico engolindo as palavras, aí gravo, regravo. Então vamos lá. A gente vai revisar histórias em 2 etapas. A primeira etapa vai ser hoje e a segunda etapa amanhã, tá bom? Amanhã eu vou postar ciências e continuação de história. Hoje a gente só vai revisar a África de todos, Brasil, África de todos, influência negra no Brasil e a exploração infantil. Então vamos lá. Brasil, África de todos. África. Isso é só um textozinho, tá? África, mulher trigueira, negra brejeira, requebrada em sonhos. Por mais que te veja, minha alma deseja reviver teus tons. África, de cores garridas, gente atrevidas e fraco sorriso. Tem singelos costumes, é luz, é negrumes. És amor altivo, aberta e exordável, guerreira ou amável, distante ou presente, és o tudo ou no nada, ora bruxa, ora fada, mas nunca indiferente. Por volta de 1500, portugueses e europeus chegaram ao continente africano. Trouxeram milhões de pessoas para trabalhares como escravo nas novas terras que haviam conquistado as Américas. Uma dessas novas terras era o Brasil. O Brasil é um dos países que mais possui população negra em todo o mundo. Isso devido aos mais de 44 milhões de homens, mulheres e crianças que foram trazidas para cá com o comércio de escravos nos meados de 1500. Os escravos conseguiram sua liberdade, porém continuaram sendo discriminados, humilhados e maltratados. Muitos não possuíam bens e local para morar, o que gerou problemas com as favelas que hoje encontramos no Rio de Janeiro, por exemplo. Hoje, os afros brasileiros se destacavam nas músicas, no meio do comércio, no teatro, em filme, no meio de empresariais, ou seja, nas empresas, e muitos outros meios do Brasil. Muitas vezes superando aqueles brancos que se diziam insuperáveis. Os negros africanos partiram de diferentes portos na África, por isso havia vários grupos étnicos com línguas e religiões diferentes. Foram obrigados a deixar tudo para trás, sua família, pertences e etc., mas jamais esqueceram o que aprenderam em sua terra. Com tudo isso veio, com a chegada dos negros no Brasil, ele veio acoplado, com suas influências. Então, a cultura negra também é de suma importância no nosso país e a gente vai conhecer um pouquinho sobre a cultura negra, desde ela comidas, as crenças, tá? E algumas especiarias. Então, a cultura negra. Essa é a imagem, de algumas máscaras, de Marquês do Afrique, ó. Marquês Afriques, African Marx. Então, os africanos contribuíram para a cultura brasileira em uma enormidade de aspectos. Na dança, na música, na religião, na culinária, no idioma. Essas influências se faz notar em grande parte do país. Em certos estados como a Bahia, Maranhão e Pernambuco, Alagoas, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, a cultura afro-brasileira é particularmente destacada em virtude da migração dos escravos.
A religião, como resultado do sincretismo que se deu durante o período da escravatura, cada orixá foi também associado a um santo católico. Devido à imposição do catolicismo aos negros para manter os seus deuses vivos, viraram-se obrigados a disfarçá-los nas roupas dos santos católicos, aos quais cultuavam apenas aparentemente, ou seja, a cultura negra, né, o catolicismo, para muitos que sabem, eles têm umas imagens. Aí a cultura negra pegou essas imagens e transformaram em outras roupas e com os orixás dele, que não tem nada a ver com o catolicismo, tá? Como os católicos não aderiram, né, não quiseram que os negros, porque eles achavam que era mais bruxaria. Aí ele foi pegar as imagens que tem na Igreja Católica e modificaram os orixás dele. Então aqui, ó, a religiosidade africana, a prática das religiões africanas era extremamente proibida no Brasil. Eram considerados bruxarias. A Igreja Católica fazia questão de pregar apenas o culto cristão. Por isso, cultuavam sua divindade secretamente. Identificavam suas divindades com os nomes de santos católicos. Os candomblés, que é um tipo de uma religião afro, né? O candomblé tinha uma relação muito especial com a comida. Os devotos faziam muitas oferendas para os santos. Os africanos trouxeram também muitos sabores na culinária, como pirão, angu, a feijoada, incluindo ingredientes como azeite de dendê, o coco e o café. Todos são heranças africanas. A cultura. A influência, a cultura negra é uma delícia, né? A influência da cultura africana é também, evidentemente, a cultura regional, especialmente na Bahia, onde foi introduzida os dendezeiros, uma palmeira africana da qual se extraiu o azeite de dendê. Esse azeite é utilizado em vários pratos de influência africana, como vatapá, o caruru, o acarajé. Olha aí, ó. Eu amo todos eles, mas eu gosto mais do acarajé. Já na parte da dança, a gente tem, ó, do gingado, né, a capoeira. Até o ano de 1930, a prática da capoeira ficou proibida no Brasil, pois era vista como uma prática violenta e subversiva. A polícia, né, recebia orientações para prender os capoeiristas que praticavam esta luta. Em 1930, um importante capoeirista brasileiro, Mestre Bimba, apresentou a luta para o então presidente Getúlio Vargas. Aí foi quando a capoeira, que era estreitamente ligada à escravidão, supostamente criada aqui no Brasil, teria surgido a partir da dança africana, acrescentadas a um caráter marcial, a fim de auxiliar os escravos a se defenderem e atacar. Para despistar, a polícia utilizava os cantos africanos. Aqui também, ó, Manuel dos Reis de Machado, Mestre Bimba, no ano de 1900 a 1974. Em 1932, ele fundou a primeira academia especializada em capoeira regional, num tempo onde era ainda proibido e primida, né? A musicalidade, que é o samba e entre outros, né? Machixe, o choro, o bossa nova, bora lá. Na musicalidade, a cultura africana contribuiu com os ritmos que são a base de boa parte da música popular brasileira. Gêneros musicais coloniais de influência africana, como o Ludu, terminaram dando origem à base rítmica do machixe, samba, choro, bossa nova e outros gêneros musicais atuais. Na musicalidade também,
Há alguns instrumentos musicais brasileiros, como o berimbau, o afoxé, o agogô, que são de origem africanas. O berimbau é o instrumento utilizado para criar o ritmo que acompanha os passos da capoeira, mistura de dança e arte marcial criadas pelos escravos no Brasil colonial. As danças. O jongo é uma dança trazida pelo povo do Bantu, do mesmo tronco de batuque, ambos ancestrais do samba. O samba é a principal forma de música de raiz africanas surgida no Brasil. Seu nome originou-se da palavra semba, que significa umbigo em quibumbum, língua de Angola. Já a arte brasileira, sobre os africanos, a gente tem, desde que era escravo, os afro-brasileiros já possuem uma infinita e aspectos próprios, como, por exemplo, a cultura, a religião e a arte. Aqui a gente pode ver a capoeira, que é uma expressão artística, afro-brasileiras, com artes marciais. Temos também algumas esculturas africanas. O afro-brasileiro também é baseado na história, crença, lendas, filosofias africanas, basicamente feito com elementos da natureza. A primeira imagem se refere a uma máscara de madeira e a segunda, o guinó, uma arte africana em bronze. Já a música, criada pelos afro-brasileiros, é uma mistura da música portuguesa indígenas e africana, produzindo uma grande variedade de estilos. Entre os estilos influenciados temos o samba, o maracatu, o ijaté, machixe, lambada, carimbó, entre outros. Já a música africana brasileira era altamente discriminada, sendo vista como música para marginais, até o século XX, onde só então começou a se melhorar e aceitar pela população. Dos instrumentos clássicos, usados nas músicas afro-brasileiras são os tambores e os berimbais. Já a arte afro-brasileira aqui, a imagem dos tambores e a imagem da esquerda para a direita, viola, médio e gunga, ou berro de baia. Já na cozinha, que é que todo mundo gosta, Ninguém gosta de falar da parte da religião do tempo dos africanos, Mas são cultura, minha gente. A gente tem que aceitar a cultura e a diversidade. A gente tem que aceitar a religião que ambos escolhem, tá bom? Então, a cozinha brasileira deriva em grande parte da cozinha africana, mesclada com elementos da cozinha indígena e portuguesa. Na Bahia, principalmente, pratos como vatapá, muqueca, são típicas da culinária afro-brasileira. A feijoada é o prato nacional do Brasil. É basicamente a mistura de feijão preto, carne de porco e farofa. Começou com um prato português que os escravos negros modificaram. Os donos de escravo davam as partes pobres do porco aos escravos e estes misturavam essas partes com feijão e farinha. A gente pode observar aqui, a muqueca, o vatapá e a feijoada, todos são de origem afro-brasileira. E alguns afro-brasileiros mais conhecidos, entre os mais famosos estão Pelé, Daiane dos Santos, Aguinaldo Timóteo, Vanessa da Mata, Marcelo D2, Gilberto Gil, Tobias Barreto, Cafu, entre outros e muitos. Aqui a gente tem imagens de Pelé, Vanessa da Mata e Gilberto Gil. Então, segundo a Lei 10.609/2003, no dia 9 de janeiro de 2003, foi decretado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história, cultura afro-brasileira nas escolas brasileiras e tem como um dos objetivos o combate ao racismo e à discriminação. Dentro da lei, o calendário escolar inclui no dia 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra. Então,
a gente aprendeu nesse primeiro momento agora, né? A influência afro-brasileira e Brasil. E o Brasil de todos. E agora, o nosso último assunto de revisão, exploração infantil, que tem a ver também desde o tempo da escravidão, tá? Então, a exploração infantil do Brasil, né? Durante o mês de setembro, um exemplo aqui, é um pensamento que estava acontecendo, tá? Durante o mês de setembro, 13, os adolescentes discutiam sobre as diversas formas de exploração do trabalho infantil, a partir da realidade onde vive e suas experiências. Identificar situações na família ou amigo que estão envolvidos ou já se envolveram com meio ilícito. Perceber o quanto o trabalho precoce interfere no seu desenvolvimento físico, emocional e social. O trabalho infantil é grande problema social e deve ser enfrentado por todos os segmentos da sociedade para que respeite e assegure os direitos da criança e adolescente. O que é trabalho infantil? É toda atividade que priva as crianças da sua infância, de seu potencial e de sua dignidade, que venha prejudicar sua saúde física, moral ou psicológica, que interfere em sua escolaridade no momento em que a impede de frequentar as aulas, obrigando-as a sair prematuramente das escolas, ou concilia estudo com trabalhos e, na maioria das vezes, pesados. O trabalho é proibido até que se complete 16 anos de idade. Faixa etária para se começar a dar o início ao trabalho, tá? De 0 a 13 anos, o trabalho é totalmente proibido. De 14 a 15 anos, o trabalho é permitido apenas como um aprendiz, que são conhecidos jovens aprendizes, né? 16 e 17, o trabalho é permitido como aprendiz, empregado, estagiário ou autônomo. O trabalho infantil existe de várias maneiras, seja elas evidentes ou ocultas. Trabalho escravo, a exploração sexual de crianças e adolescentes, em atividades ilícitas, destacando o tráfico de drogas, que envolve muitas crianças desde muito cedo, atividades prejudiciais à saúde e à formação moral da criança ou do adolescente. Essas atividades são comuns na agricultura, na pecuária, nas indústrias e no comércio e nas ruas. Trabalho doméstico que acontece no interior de lares e acaba sendo invisível. Trabalho artístico do trabalho infantil, como autorização judicial. Possíveis causas do trabalho infantil. Crianças e jovens são obrigados a trabalhar por várias razões, sendo a pobreza a principal delas. O sistema educacional deficiente também contribui para empurrar as crianças para o trabalho. Mesmo tendo acesso à escola, crianças e adolescentes trabalhadores são os mais atingidos pela repetência e, após repetir várias vezes a criança por si mesma e pelos pais, é considerada incapaz de aprender, saindo da escola e sendo destinada ao trabalho. Possíveis causas do trabalho infantil ainda. Outro fator que obriga ao trabalho infantil, a opinião comum entre muitas culturas, e não só nas camadas mais pobres, de que as crianças devem compartilhar responsabilidade das famílias. Então, a gente pode observar, né, que o menor, né, ele deixa de ir à escola para poder ajudar a família financeiramente. Sendo que tem alguns fatores que ele se sente incapaz. Chega um momento, a gente pode observar de hoje, não muito, mas antigamente, né, no tipo do meu pai mesmo. Ele com 13 anos começou a trabalhar. Naquele tempo, ele trabalhava para ajudar a família. Hoje em dia, um menor de 13 anos é obrigado a estar na escola. Por quê? Tem os adultos para trabalharem e sustentarem. Ou esse menor
deixa de estudar por consequência da pobreza, ou esse menor deixa de estudar para estar envolvida com drogas. Então, é mais viável que uma criança, né, esteja protegida em sala de aula do que fora nas ruas. Existe também os menores, né, os possíveis causas de trabalho. Tem aqueles menores também que a gente pode encontrar nos semáforos, limpando os vidros. Aquilo é proibido. E a partir do momento que eu contribuo, eu estou prejudicando da mesma forma. Então, crianças de 0 a 13 anos são proibidas de trabalhar. Crianças de 14, 15 anos, ela pode ser considerada aprendiz. E de 16 a 17 anos, pode ser contratada por alguma empresa como menor aprendiz, para trabalhar como estágio. Aí essas crianças são autorizadas a ser trabalhadas. Não é ilegal não, tá? Mas até os 13 anos é ilegal. Desde meninos e meninas. A gente observa também que o menor, né, possíveis causas do trabalho infantil também leva à prostituição. Menina se prostituindo para pegar dinheiro, para levar para casa. Às vezes tem família que contribui, autoriza ela a fazer isso, mas tem outros que ela faz por conta própria. Isso é ilegal. E as pessoas que são pegas com esse ato passam vários anos na prisão, tá bom? Então, pense direitinho. Vocês têm a oportunidade de estar estudando, desde escola pública, particular. Então, tente seguir o tempo. Tudo tem seu tempo. A gente tem tempo de estudar, tempo de brincar e tempo de trabalhar no momento certo. Isso é sobre o trabalho infantil. E sobre o Brasil de todos e as influências africanas, a gente pode observar que, desde antigamente, né, o negro sempre foi prejudicado em tudo, desde a escravidão como preconceito. Hoje em dia ainda existe, mas não tanto. Hoje em dia o negro se tornou uma imagem perfeita no Brasil, desde dos seus trabalhos, né, como da sua cultura. Porque nós brasileiros, a gente vive e vivencia tudo que é da cultura afro-brasileira. A cultura afro, do negro. Desde a comida, desde a dança, até do próprio, da arte, tudo vem da origem negra. Então, quem é branco não deve ter preconceito com negro, e nem negro com branco. Então, a cultura vem desde antigamente, né? Desde a chegada dos portugueses e da escravidão, que a cultura negra chegou em nosso país. Então, vamos apreciá-los, respeitá-lo, porque ninguém pediu para vir de outra origem. Então, vamos respeitar desde que as pessoas sejam negras, sejam indígenas, sejam japoneses, sejam americanos, sejam brasileiros. Acabou, gente, essa história de preconceito. Viva o seu dia a cada minuto para que todos sejam unidos. A união das cores. A nossa cor mesmo. É a diversidade, né, de várias cores. Do branco, o negro e o indígena, né? A mistura de toda da nossa pele. Então, vamos acabar com esse preconceito, tá? Tia Adriana tá morrendo de saudade de vocês. Vocês não imaginam o quanto. Então, eu quero que vocês tenham apreciado e gostaram dessa aula de hoje. E amanhã eu vou revisar, né? Aquelas aulas que vocês ficaram com dificuldade. Que foi governos gerais, capitanias hereditárias, invasão francesa e invasão holandesa, tá? Beijo. E daqui a pouquinho eu tô postando a aula de geografia também, tá? Tchau, fique com Deus.